Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde você escolhe qual material que você quer aprender nesse desafio. E é só ir lá no Facebook, colocar na postagem fixa qual é o material que você quer ver nas próximas aulas. E hoje vamos estar aprendendo a criar um vitral utilizando o V-Ray para o SketchUp. Eu vou dar umas dicas aqui bem legais para que você possa encontrar aí um modelo e trabalhar nas configurações desse objeto. Então vamos lá, para a gente começar vamos até o Google e vamos pesquisar da seguinte maneira: Standing Glass Texture, ok? Você vai ter diversos resultados aí para que você possa utilizar nesta aula. É importante que você baixe a textura que você quer, que você verifique lá no Photoshop se você vai precisar converter ela para uma textura sem emendas, se você tiver um painel maior, mas o ideal é que você use a textura da forma que ela está aqui. Você vai selecionar a textura que você quer usar e vai fazer o processo para criar o mapeamento, onde a gente vai utilizar como bump. Então eu vou aqui no Photoshop para mostrar a você como eu fiz com a minha textura. Na verdade, essa textura que eu estou usando aqui, eu precisei criar porque era uma textura específica para a visualização que eu quero lá no meu projeto. Então eu desenhei essa estrutura no CorelDRAW primeiro, como um vetor, depois eu converti ele para a imagem para poder configurar aqui no Photoshop. E essa imagem está trabalhada da seguinte maneira, olha lá. Eu tenho aqui a minha base, onde eu usei o CorelDRAW para poder realmente criar essas linhas. E em seguida eu adicionei o efeito das linhas, que é um efeito do Photoshop chamado Bevel. Olha lá, vou habilitar ele aqui e você vai conseguir identificar qual é a diferença que eu tenho aqui entre a linha e essa configuração Bevel. Olha só. Esse efeito aqui vai deixar essa linha arredondada lá no V-Ray, quando a gente utilizar ele como bump. Para você poder trabalhar com essas configurações, eu vou abrir aqui a propriedade, vou clicar em Bevel e você vai poder visualizar as configurações que eu utilizei. Então, com essas configurações, você vai conseguir exatamente este mesmo efeito para poder usar nas linhas do vitral que você selecionar. Depois que eu fiz essas configurações, eu adicionei as cores ao meu vitral. Vou afastar aqui para você ver melhor. Olha lá. Eu adicionei as cores que eu precisava aqui. E em seguida utilizei um filtro chamado Glass, que é um filtro do próprio Photoshop, sobre uma imagem. E você pode usar esse filtro selecionando a opção Filtro. E em seguida nas configurações de Galeria de Filtro, você vai poder abrir essa opção aqui, olha. Distorce Glass. Olha lá. E aí você vai poder criar esse efeito do vidro na textura que você quiser, ok? Vou cancelar aqui essa visualização. Olha lá, minha textura já está pronta. E com essa estrutura definida, eu criei o bump para que a gente pudesse ter esse efeito aqui do volume. Olha lá. Sem ter as cores, ok? Então aí minha textura já está pronta e configurada para que eu possa trabalhar. Você não precisa necessariamente, nesse momento, criar essa textura. Isso aqui eu estou usando como exemplo para um projeto que foi desenvolvido. Para que você consiga acompanhar essa aula de uma maneira mais prática, o ideal é que você faça o download das texturas que eu mostrei aí no site. Vamos lá no SketchUp para que a gente possa visualizar a nossa cena agora completa. Olha aqui a cena. Eu já tenho a minha visualização aqui também, vou habilitar o Frame Buffer. Eu já tenho aqui a minha iluminação preparada, mas não tenho ainda esse material pronto. Eu vou selecionar a opção Region Render para poder visualizar apenas essa parte aqui. E é interessante que você tenha algum elemento atrás da janela para que você possa ver a transparência. Eu estou utilizando aqui uma configuração HDR, então aí eu vou ter uma iluminação já pronta, mas aí eu vou ter alguns reflexos nesse vidro e também vou ter a transparência da parte externa. Então vou fechar aqui para que a gente possa já começar a entender a ideia. Eu vou selecionar esse vidro e habilitar nas configurações do Global Suite a propriedade Override Material. Então é muito importante que você tenha
essa configuração aí já marcada para que o tempo de render seja menor, tá bom? Eu vou até o editor de materiais do V-Ray e nesse material eu já criei a propriedade V-Ray BRDF para adiantar, tá bom? Já tinha feito aqui, mas você já conhece a configuração, basta criar o BRDF e deletar o diffuse. Nós vamos começar primeiro dando a transparência desse material. Eu já tenho a textura aqui aplicada e eu vou até a opção de refração e vou colocar o valor 228, clicar em OK e modificar a opção IOR para 1,57. OK. Bom, eu já tenho a minha transparência aqui, mas observe que a transparência ela também vai afetar as linhas que correspondem aqui à estrutura, né, do meu vitral. Para que isso aqui não aconteça, você vai até a refração, vai selecionar o material e é interessante que você crie também um mapeamento, eu vou mostrar aqui a vocês, olha, que mostre apenas essa configuração, olha lá. Esse mapeamento aqui, que seria o mapeamento da refração e do reflexo, aonde você tem a cor preto, ele não vai ficar transparente. E onde você tem a cor branco, é onde ele vai ter a transparência que a gente definiu. Então, vou selecionar essa opção, vou clicar em OK, e ele agora vai mostrar a transparência apenas na área que é o vidro. Olha lá que legal. Ok, já temos essa propriedade, vamos até o Options e desmarcar Can Be Override, caso ele esteja marcado aí no seu. E agora vamos renderizar para ver primeiro essa propriedade. Vamos lá. Ok, como você pode verificar, já temos a transparência aqui do nosso material. Eu tenho, na verdade, uma vegetação lá fora, é por isso que ele está aparecendo assim todo cinza, porque a gente está substituindo o material. E o meu HDR ele não é uma luz natural. Você percebe que eu tenho ali um plano de fundo, né? Então, olha só, a gente já consegue visualizar a transparência. O que a gente precisa agora é definir aquela configuração do vidro, onde ele vai deixar essa nitidez aqui reduzida. E para que a gente consiga fazer isso, nós vamos voltar aqui no editor de materiais do V-Ray e vamos adicionar o mapeamento Bump. Olha lá que legal, vou adicionar o Bump, Bitmap e a mesma textura que eu usei para poder criar esse material, vou estar trabalhando aqui também. Já adicionei a textura, vou reduzir o tamanho dele para 0,5 para que a gente possa testar. Vou fechar aqui e clicar em Render para que a gente possa ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha lá, funcionou tudo muito bem. A gente consegue ver o efeito do relevo aqui do vidro, ele é muito legal. A gente tem essa propriedade aqui funcionando perfeitamente e criando um volume aí para o nosso material. O único problema aqui é que agora eu não tenho as cores dessa textura, porque eu estou utilizando um mapeamento aqui para poder ver essa estrutura. Então eu criei mais uma textura, onde eu vou ter, na verdade, a cor desse material e essa transparência, que é uma textura simplesmente que é a mesma textura do diffuse, só que sem esse relevo. Eu vou clicar em OK e olha lá o resultado. A gente já vai conseguir aplicar a textura aqui, olha. Então eu estou utilizando aqui esses recursos para mostrar todas as opções disponíveis para que você possa estar criando esse tipo de material. A sua textura ela pode ser mais simples, pode ser de uma cor única, pode ser de 2 cores apenas. Mas aí você tendo esse conhecimento, você vai poder trabalhar com qualquer textura. O que falta agora para a gente concluir esse processo é adicionar a propriedade aqui de reflexo. Eu vou clicar na configuração do reflexo e vou colocar o valor 228 e clicar em OK. Agora eu vou modificar o Highlight Glossiness para 0,82. Geralmente a gente não trabalha com essa configuração Highlight Glossiness porque ela não dá um resultado tão realista para a gente, mas ele ajuda você a ter um cálculo mais rápido no V-Ray. Alguns tipos de materiais às vezes pedem esse tipo de modificação, então vou utilizar esse recurso para conseguir mais brilho, mas sem aumentar tanto o tempo de render. E uma configuração que você vai trabalhar nessa propriedade do reflexo é aumentar o Max Delphi para que os reflexos fiquem mais nítidos sobre o material. Vamos renderizar a nossa cena, desligando aqui o Override Material, para que a gente possa ter a cena completa com todos os efeitos aí. Vamos clicar em Render para ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado. Olha lá que legal. Você tem toda a estrutura aqui, olha, do vidro, a transparência que você vai estar trabalhando. Eu coloquei uma vegetação na parte posterior aqui.
Então ele está aparecendo aqui mais a tonalidade em verde. Então é um efeito bem legal aí que você pode estar trabalhando aí no V-Ray. Não é necessário você criar esse mapeamento nesse momento, como eu falei, você pode usar a textura que você tem disponível para poder praticar e aí desenvolver a sua ideia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as configurações de notificação no canal clicando no sininho para que você não perca nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado, um forte abraço e valeu!